Gente querida, em Brasília, pontualmente, com alguns minutos a mais ou a menos, 15 horas e 30 minutos. A Denise, oi Denise Abreu, obrigado pela presença. Marcelinho, Marcelo, Cruvinel, Flávia, a Flávia entrou também. Gente, que prazer enorme, eu fico durante a semana ansiosamente aguardando a entrada de vocês. A Josi Quaresma, Cleide, bacana, Gleice Kelly, oi Gleice, tudo bem? Denis, boa tarde Denis, coisa boa. Cleide Vida, Josi, pessoal batendo a palminha, dando tchau, acenando, que bacana. Nós estamos aqui cumprindo o nosso prazo regulamentar para que o Instagram avise os nossos demais colegas que a gente está nessa conversa, que coisa boa. Hoje nós estamos falando, Renata, hoje nós estamos vamos falar sobre Eu Sou a Humanidade, a questão da luz e sombra nas nossas vidas, que tem perturbado muitas pessoas, tem deixado muita gente confusa, tem deixado muita gente ansiosa na percepção disso, né? Então vamos trabalhar um pouquinho, eu sou a humanidade, e como isso pode trazer boas lições para nós, para a nossa vida, para a nossa forma de ser, para a nossa forma de agir e fundamentalmente para a nossa forma de nos relacionar. A Cleide está me dando um boa tarde simpático, a Beth Gouveia, parceirona, amiga do coração, tá aí junto sempre. Oi Beth, coisa boa tê-la por perto também. Estamos juntos. Eu tenho lido muito a questão do Kafka, do Capra e de uma série de outros autores que trabalham esse conceito de luz e sombra e do conceito da integridade ou da integralidade da humanidade em nós, né? E então esse é o tema que eu quero tratar com vocês hoje, né? Eu sou a humanidade. Nosso horário regulamentar está chegando a ele, né? Mais uns 30 segundinhos e a gente vai entrar. Eu queria sugerir a vocês que escrevam as observações de vocês aí no chat, porque na live passada vários de vocês mandaram expressões, palavras, dúvidas, algumas reflexões, e gente, isso foi de uma utilidade, eu anotei tudo. Isso foi de uma utilidade muito grande para a gente poder ampliar os estudos, ampliar as visões, etc. E isso é fundamental, porque o que eu estou trazendo para vocês não é um oráculo, né? Não é uma verdade absoluta, mas uma percepção que me ocorre a partir das leituras que faço, da vida que levo, dos erros que cometo, dos acertos que cometo, das coisas que me afetam, das coisas que afetam as pessoas de uma maneira geral. Então, entendam isso como muito mais uma provocação e um olhar distinto do que propriamente uma verdade. Daí a necessidade que eu sinto de nós conversarmos sobre isso, né? Avançando um pouquinho agora na questão do eu sou a humanidade, duas coisas importantes para abrirmos esta conversa. A primeira coisa é o fato de que nós somos luz e sombra, né? Nós somos bons e maus, nós somos certos e errados, nós somos essa combinação de fatores antagônicos que habitam o mesmo espaço.
né, que habitam o mesmo locus corporal. E é tão interessante isso, porque, veja, quando o exemplo mais próximo que eu posso dar a vocês é o conceito de dúvida, né? Quando eu estou em dúvida, na verdade, existe um diálogo interno que acontece em mim. De um lado, uma parte minha dizendo, olha, isso é assim. Do outro lado, uma outra parte que também é minha, dizendo, olha, isso não é assim. E eu tenho que conviver com esse diálogo interno, muitas vezes um diálogo que não é um diálogo pacífico, muitas vezes é um diálogo contundente, muitas vezes é um diálogo difícil. Então essa é primeiro elemento que a gente precisa considerar quando estamos tratando da nossa relação conosco mesmo e com os outros, a relação que eu chamo de eu sou a humanidade. É você perceber que você não é só bondade, que você não é só virtude, que você não é só um jardim florido. Você é também a dúvida, você é maldade, você é lutas internas, você é um deserto. E quando a gente compreende que estes dois elementos fazem parte da nossa vida, que nós somos luz e sombra, é a partir disso que eu passo a ter uma noção exata do meu contorno na vida. Se nós vivêssemos num mundo onde não houvesse luz, a gente não identificaria as formas, né? Tenta um lugar com luminosidade zero, você não consegue identificar absolutamente nada. Mas se por outro lado nós fôssemos 100% luz, a gente também não consegue se enxergar. Olha para o sol que você vai ver a experiência que você tem de 100% luz. Então, para que você me perceba, você precisa perceber esses contornos, essas sombras que a luz está dando, porque eu me apresento a você como resultado da luz e da sombra que está acontecendo em mim agora. Então, esse é um grande desafio que a gente precisa começar a compreender, porque compreendendo isso, eu passo a ser um pouco mais generoso comigo e com as minhas relações. E eu, compreendendo esse processo, eu deixo de ser, eu minimizo, eu minoro, né, a culpa que às vezes eu sinto por não dar conta de todas as coisas, e eu começo a ser um pouco mais generoso comigo, passo a ser um pouco mais generoso com as outras pessoas, porque quando eu compreendo o meu drama, eu também sou capaz de compreender o drama do outro, né? Então esse é o primeiro elemento que eu trago a vocês para provocar-nos nas nossas reflexões. Eu sou luz e sombra, sou certo e errado, sou bonito e feio, sou amor e ódio, eu sou essas coisas todas. Não é para ser uma dualidade, mas é para ser um gradiente, né? É para ser uma escala aonde eu transito em todas estas coisas. Às vezes mais raiva, mais amor, menos amor, e tudo isso sou eu. Eu faço parte desse condomínio de emoções, percepções que eu tenho de todas as coisas. Quem começou a estudar isso de uma forma um pouco mais profunda e sistemática foi a mecânica quântica, que nos últimos 25 anos do século passado trouxe luz a essa questão, mostrando que a noção que cada um de nós tem daquilo que nos cerca é que determina o conceito de liberdade, de realidade que nós somos capazes de construir. Então, antes da mecânica quântica, se acreditava que a realidade era um dado objetivo, era um dado concreto, era um dado disponível para todos os observadores. E hoje a gente já percebe que não. A gente percebe que a realidade nada mais é do que o modo como as coisas que me tangenciam, que me circundam, que me orbitam, fazem sentido para mim. Então a realidade deixou de ser um elemento de objetivação para ser um elemento de reflexão da minha identidade. Ou seja, o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês sobre essa questão da mecânica quântica é o exemplo do peixe
e o nosso exemplo. Ou seja, quando eu mergulho e abro os meus olhos dentro d'água, aquilo que eu enxergo não é a mesma coisa que o peixe enxerga ao abrir os seus olhos dentro d'água. O peixe tem uma biologia que lhe permite enxergar coisas que eu não enxergo, a ver coisas, portanto, que eu não vejo. O processo inverso também é verdadeiro, ou seja, se a gente tira um peixe de dentro d'água, o que ele vê com os olhos que ele tem? O que ele vê? Né? O que ele enxerga? Ele vai enxergar a partir da biologia dele. Né? Então, esse conceito nos faz perceber que nós estamos presos à nossa biologia e ao conjunto de coisas que fazem sentido para nós, de como modo recíproco a essa realidade, responsivo a essa realidade. Quando eu dava aula, eu fazia uma experiência com alguns alunos meus que era muito reveladora. Por exemplo, a última vez que eu fiz essa experiência, esse experimento com os meus alunos, foi o seguinte: eu levei para a sala de aula um colega que era doutor em biologia. Então esse colega entrou na sala e sentou-se lá misturado com os alunos. Aí eu peguei uma lâmina de um tecido celular qualquer, né? Peguei uma lâmina de um tecido celular, que me parece na época era sangue. Eu coloquei sangue numa lâmina, fui para o microscópio, ampliei essa imagem, tirei uma fotografia e projetei para os meus alunos. Os meus alunos são alunos de administração, estavam fazendo comigo uma matéria chamada Teoria da Decisão, e nós estávamos discutindo exatamente o que estamos conversando hoje, que é sobre a teoria da realidade. E aí eu projeto essa lâmina, um tecido celular, um tecido sanguíneo, e pergunto para os meus alunos: o que é isso que vocês estão vendo? E os alunos disseram: estamos vendo um borrão vermelho com bolas brancas. E as descrições foram as mais inusitadas que você possa imaginar. De repente, esse meu colega, que tinha ido lá propositadamente para isso, de repente esse colega diz: olha, eu estou vendo umas células de um tecido, do tecido sanguíneo. Essa célula está mostrando tais e tais e tais equipamentos que ela tem dentro dela, está mostrando isso, mostrando aquilo, mostrando aquilo. É uma célula sadia, porque não tem nenhuma evidência patológica nessa célula. E aí as pessoas pararam e disseram assim: mas quem é você? Eu digo: esse é um doutor em biologia. E ele era um doutor em biologia celular. Então, olha só que interessante. Para esse doutor, aquela lâmina fazia todo sentido na vida. Para os administradores que estavam ali em processo de formação, aquilo não tinha o menor significado. O que mostra que quando eu olho para alguma coisa, eu olho a partir das coisas que fazem significado para mim. E o que é mais interessante, as coisas que fazem significado para mim não nasceram comigo. As coisas que fazem significado para mim, eu as aprendi a significar a partir de dois elementos. Um elemento é o meu sistema de aprendizagem, que eu nasci com capacidade de aprender. E o meu sistema de aprendizado com o qual eu nasci, portanto faz parte do meu sistema biológico, esse processo de aprendizagem ele é aberto. Diferentemente dos animais, que têm um sistema de aprendizagem fechado. Os animais aprendem muitas coisas, mas o que eles aprendem faz parte de um conjunto de repertórios limitados. O leão de hoje é o mesmo leão de 100 anos atrás. Eu hoje sou diferente de eu ontem, de eu hoje de manhã. Então o meu sistema está absolutamente aberto e ele permanecerá aberto enquanto vida eu estiver. Os animais têm um sistema biológico cujo processo de aprendizagem deles é fechado. Eles aprendem aquilo que é peculiar às suas espécies, respectivamente. Eles não aprendem um bando de coisas. Eu posso até ensinar a um macaco que 2 mais 2 são 4 e posso dar estímulos para ele, para que a hora que eu digo 2 mais 2 ele bate 4 vezes lá num determinado lugar. Mas eu não posso ensinar para ele o significado disso.
Eu posso fazê-lo repetir mecanicamente, assim como o papagaio fala palavras mecânicas, mas ele não sabe o significado dessas palavras. Então, assim como o peixe vê a realidade subaquática diferente de mim, né? Assim como eu vejo a realidade com a qual eu convivo diferentemente do peixe que porventura seja tirado da água, isso diz respeito, portanto, às diferenças entre os diversos animais e diz respeito às nossas diferenças. A conclusão disso é: eu vejo a realidade a partir daquilo que eu fui ensinado a aprender. E aí o segundo elemento que eu falei, quer dizer, o primeiro elemento é a minha biologia, eu não nasci sabendo as coisas, eu fui ensinado a aprendê-las, mas o segundo elemento é que a aprendizagem se dá em função do afeto. Então, quando eu associo afeto e mecanismos, sistemas de aprendizagens que o meu mecanismo neural tem, quando eu cruzo essas duas coisas, gera o ser que eu sou. Então, eu sou aquilo que os meus afetos associados à minha aprendizagem está produzindo a todo momento. Na relação mãe-bebê, isso acontece muito claramente. A criança nasce com uma necessidade de aprender e com a necessidade do seu organismo de garantir a sua sobrevivência. Então, quando ela chora, ela não chora porque ela está emocionada. O bebê, quando chora, ele não chora porque está emocionado. Ele chora porque algo está faltando nele. Ele chora como uma forma de expressar um alarme de algo que está faltando nele. Então, quando o neném chora, ele está dizendo: olha, algo está faltando. Aí a mãe pega aquela criança e leva ao seio. Quando ela leva ao seio, ele tem um mecanismo automático de sucção. E aí ele começa a sugar o leite. Quando ele suga o leite da mãe, aquilo entra na barriguinha dele, o alimenta, o organismo capta todos os nutrientes, isso reequilibra o corpo dele, e essa reequilibração faz com que ele se perceba agora num estado de satisfação, e aí ele para de chorar. E aí, quando o organismo dele sinaliza de que ele está satisfeito, ele vai agora dizer: olha, então eu vou parar de mamar, eu vou parar de sentir fome, está tudo bem. Só que nessa relação ele foi afagado, ele foi aquecido pelo corpo da mãe, e isso trouxe a ele prazer naquela situação. E aí ele começa a associar o cheiro, o calor, o prazer, a degustação, ele começa a associar tudo isso a esse fenômeno chamado mãe. Por isso que a mãe é um ser extremamente basilar, né? É o alicerce da relação da nossa identidade, exatamente por causa disso. Porque nós aprendemos com aquele cheiro, com aquele sabor, o significado do cuidado, o significado da atenção, o significado do manejo que nós temos com isso. Isso acontece tanto para o lado positivo, para o lado bom, quanto para o lado ruim. O experimento dos macacos, vocês conhecem isso, né? Uma mãe macaca fria que tinha leite, e uma macaca de pelúcia, uma macaca de metal, fria, pontuda, mas que tinha leite, e uma macaquinha de pelúcia gostosa, mas que não sofria, que não dava alimento, né? E o macaquinho fica transitando entre essas duas. Ele vai naquela que está sofrendo, que ele é cheio de espinho, etc., porque ele precisa do alimento, mas depois ele corre para outra por causa do afago. Agora, quando você coloca esse macaquinho sem as duas mães, sem as duas personagens, da uma onde ele é aquecido, acalorado, e a outra onde ele é machucado, é tiranizado, mas tem alimento, quando você tira o macaquinho dessas duas realidades e ele agora se percebe isolado, ele enlouquece e morre. Então veja, nós conseguimos conviver com a dor, nós conseguimos conviver com o amor, mas nós não conseguimos conviver com a indiferença. Nós não conseguimos conviver com a solidão. Nós conseguimos conviver com a solitude, com a necessidade de ficar sozinho, mas não com a solidão por falta de competência relacional. Então a mecânica quântica trouxe isso para dizer para nós
que nós vemos o mundo como aprendemos a ver o mundo em toda a sua amplitude de significado. Por isso, tudo aquilo que existe na humanidade, nos seus diferentes níveis, diz respeito a mim. Eu sou a violência, eu sou a agressividade, eu sou o carinho, eu sou generosidade, eu sou amor, eu sou afeto, eu sou ódio. Eu sou tudo isso. Quando eu olho no jornal e vejo a violência, eu tenho que entender que aquilo também é uma expressão minha. O que eu faço sendo educado e educando-me e desenvolvendo-me é dizendo quais destas coisas eu quero que tenha maior espaço na minha vida. Então eu posso desenvolver a minha vida com uma percepção de realidade onde eu viro um ogro, onde eu viro um tirano, onde eu viro um sujeito agressivo, um sujeito nefasto, um sujeito tóxico, um sujeito abusivo. Eu posso fazer isso, assim como eu posso olhar para estas coisas que existem em mim e dizer, olha, eu vou colocá-las a partir de um outro lugar. Eu vou desenvolvê-las a partir de um outro lugar. Isso não significa que elas deixarão de existir, mas significa que eu consigo lapidá-las e cuidar delas e tratar delas de uma forma mais interessante. Por isso, lê do engano, quando eu acho que eu sou esse poço de candura, quando eu acho que eu sou essa excelência maravilhosa, quando eu acho que eu sou um santo homem incapaz de certas coisas. Não, pessoas maduras, pessoas com grau de desenvolvimento emocional, relacional e intelectual, são pessoas que são capazes de perceber que são vulneráveis em todos os seus aspectos de vida e convivem com essa vulnerabilidade num processo de aprendizagem contínuo, desafiador e que vai nos tornando pessoas melhores, tal qual se lapida uma pedra preciosa. Então nós vamos construindo essa pedra preciosa, essa joia, a partir das relações que eu estabeleço com as pessoas, de modo que estas relações me moldem e que eu molde a outra pessoa e que todas as vezes que estas coisas estão me incomodando, eu tenho a percepção dessa luz e sombra com a qual eu transito neste conceito chamado de conceito de realidade. Muitos autores escreveram sobre isso, do chamado inconsciente coletivo, por exemplo, que é o conjunto de aprendizagens que existe, que está presente na humanidade em função da série histórica dos milhares de anos que estamos nos tornando seres humanos, Então, essa percepção da realidade nos leva a alguns conceitos que trazem esse senso de que eu sou a humanidade, e eu poderia dizer verdadeiramente, a humanidade sou eu. Eu estou na humanidade como a humanidade está em mim, plena, total e completamente. Veja, de onde vêm as guerras, de onde vêm as agressividades, de onde vem a violência? Vem de nós. Vem de nós, vem de pessoas que tomaram essas decisões, que fizeram essas escolhas, e essas pessoas não são diferentes de mim, não são diferentes de você. Pessoas decidiram fazer a guerra. Você, se estiver estando no lugar delas, não decidiria assim? Decidiria de outra forma? Certamente. Mas o que a gente quer dizer é, nós precisamos ter a consciência de que somos luz e sombra, de que somos todas essas possibilidades, Agora, nós nos diferenciamos dos animais e nós somos seres que estão contidos na humanidade, porque existem alguns elementos que nos fazem distinguir isso. Eu quero comentar alguns com vocês. Por exemplo, nós temos autoconsciência. Eu sou capaz de olhar no espelho e perceber que aquele ser que está no espelho sou eu. Essa autoconsciência me dá a perspectiva reflexiva. Eu olho no espelho e sei que sou eu.
Tem um experimento que que se faz, né? Por exemplo, existem certas espécies de pássaros que têm um grau de competição muito grande. Então, quando você coloca um espelho, né, dentro de num determinado espaço, e o pássaro olha para o espelho, ele vê aquela imagem como sendo a imagem do rival, e ele vai tentar brigar com aquela imagem, e se você deixar, ele se mata, porque ele fica bicando o espelho. Isso mostra que ele olha para o espelho e não sabe que é ele, e ele não aprende que aquela imagem que está no espelho é dele. Nós, ao contrário, nós olhamos para o espelho e sabemos que somos nós. Nós temos o conceito reflexivo. Essa reflexibilidade está exatamente associado à noção que eu tenho de mim mesmo. Eu sei quem sou eu. Porque eu sei que eu não sou você. Porque eu sei que eu não sou o outro. Então, quando eu estabeleço essa competência de saber que eu sou eu, porque eu não sou você e não sou os outros, isso me dá o sentido de unicidade da minha identidade. Mas eu sou aquilo que as pessoas e as coisas fizeram gerar significados em mim. A segunda coisa é o entendimento da morte. Nós somos os únicos seres que têm noção da morte. Porque para nós a morte é a extinção da consciência. E nós sabemos o que é isso, porque nós entendemos, por exemplo, o sono como sendo uma expressão de perda da consciência, né? Sabe, aquele momento que você está desligado. Veja, eu já tive essa experiência e sei que alguns de vocês também já tiveram, e vocês podem conversar com pessoas que são especialistas nisso. Recentemente eu tive que fazer um procedimento, uma pequena cirurgia. Eu tive que fazer um procedimento de exame que requeria anestesia geral. E eu fui anestesiado e passei meia hora anestesiado. Na hora que eu apaguei, eu só acordei depois, meia hora depois. Durante aquele período mexeram comigo, enfiaram um tubo na minha garganta, tiraram fotografia do meu estômago, fizeram um bando de coisas comigo e eu nem percebi isso. Quando eu acordei, eu estava bonitinho, arrumadinho, deitado na cama, feliz da vida. Tem um grande anestesiologista que trabalha na Universidade de Stanford, que faz parte da equipe do professor Washmani, que ele faz uma pergunta interessante: aonde as pessoas estão quando eu as anestesio? Quando eu faço uma anestesia profunda, para onde elas vão? Porque, veja, agora imagine o seguinte: se você é anestesiado e nunca mais volta da anestesia, qual é o nível de consciência que você tem da realidade? Então veja, quando nós estamos conscientes e lembramos desse elemento, a gente se conecta com a possibilidade de extinção, o que gera a noção de morte. Os animais não têm isso, né? Os animais não percebem isso, salvo algumas exceções ou algumas manifestações ainda muito primitivas com relação a isso. E o fato é que a gente sabe também muito pouco sobre essa noção. Mas o fato de eu ter a noção da minha perda de consciência e da minha extinção, isso me torna um ser reflexivo com a percepção da morte. O terceiro elemento é a criatividade. Eu sou capaz de olhar para as coisas e dizer: farei diferente. Eu sou capaz de intervir naquela realidade que eu percebo e transformá-la. A relação leão-zebra é a mesma nos últimos milhares de anos. A relação na selva, né, o ciclo vital, ele é absolutamente o mesmo há milhares de anos. O único ser que se diferencia nesse processo é o ser humano. Por causa do nosso mecanismo de criatividade. É só você olhar 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 10 mil anos atrás, e você vê o tanto que nós interferimos na realidade, o tanto que nós geramos realidades novas. A partir da percepção que nós temos de que as coisas podem ser diferentes do modo como são. E aí começam a aparecer algumas lições bem interessantes sobre isso. Ou seja,
Se eu sou a humanidade e a humanidade sou eu, ou seja, eu estou contido na humanidade e a humanidade me contém, se eu sou aquilo que a minha biologia permite e o meu processo de aprendizagem, o meu processo de afeto geram todo esse contexto que nós chamamos de identidade, mas agora com o componente reflexivo eu sou capaz de pensar a meu respeito, a grande conclusão que a gente começa a chegar é: as coisas não precisam ser do jeito que são. Eu tenho a capacidade de intervir nos meus relacionamentos, no meu processo de fazer as coisas, no modo que eu aprendo as coisas. Eu tenho a capacidade de intervir nessa realidade. Eu tenho a capacidade de construir-me melhor. Eu tenho a capacidade de desenvolver-me de um modo mais efetivo. Então veja, nenhuma dor, nenhuma doença, nada que me cerque, que faça sentido para mim, ela é definitiva na sua forma de ser. Ela é uma forma pela qual eu estou percebendo a realidade e estou convivendo com ela. Então, se eu mudo o meu olhar, as coisas passam a fazer outro sentido. Os processos terapêuticos estão por aí e estão ricos em nos ensinar isso. Quando nós vamos a um psiquiatra, a um psicólogo, a um psicanalista, a um terapeuta alternativo de qualquer natureza, a um coach, whatever, quando eu me relaciono com essas pessoas, o que eles fazem é trazer um novo olhar sobre aquelas coisas que eu as tenho como sendo absolutas, como sendo absolutamente definitivas. E quando esse novo olhar é trazido para mim, eu me curo. Eu sou capaz da cura. A cura é capaz de acontecer em mim quando eu estou aberto a esse novo olhar. Então, quando eu entendo que eu sou humanidade e a humanidade está em mim a partir de todos esses elementos com os quais já estamos conversando, eu começo a perceber agora que as coisas não precisam ser da forma como são. Eu tive um cliente que já tinha falido umas 4 ou 5 vezes e ele estava num processo pré-depressivo, porque ele veio a consultar-se comigo com a seguinte demanda: Homero, eu sou uma pessoa falida, eu sou uma pessoa azarada, eu sou uma pessoa que não dá certo em nada na vida, eu sou um fracasso, essas eram as falas dele. Nós trabalhamos juntos durante mais de 6 meses e foi um caso de sucesso, porque ao longo do processo eu comecei a perguntar para ele sobre fatos, sobre dados, sobre realidades e comecei a sugerir a ele novas interpretações. 6 meses depois, um pouco mais do que isso talvez, um dia ele chegou para mim e disse: cara, eu sou uma pessoa vitoriosa, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa com sucesso, porque eu tive 6 experiências de fracasso no meu negócio, mas não foram fracassos, foram experiências de aprendizagem. Hoje eu sei o que eu não devo fazer para ser bem-sucedido nos meus empreendimentos. E ele hoje não é o homem mais rico do mundo, mas ele hoje tem um negócio rentável, sustentável, ele vive bem desse negócio, cria a família, tem uma qualidade de vida. O que mudou? Mudou a forma com a qual ele estava pensando esses elementos que estão presentes na nossa mente. Eu preciso saber olhar para as coisas que me acontecem com um olhar aprendiz. Nem sempre a aprendizagem vai ser olha, foi legal. Muitas vezes a aprendizagem vai dizer: olha, elimine isso da sua vida, isso não pode continuar sendo assim. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa virou-se para mim e disse o seguinte: falou, olha, Homero, faça tal coisa para mim porque eu sou péssimo, a minha memória é péssima. E aí eu comentei com ela falando o seguinte: me conte uma coisa, você tem algum laudo médico dizendo que você tem deficiência de memória? Eu disse: não.
Você tem algum exame que você fez dizendo que você tem algum problema neurológico, que você não consegue guardar as coisas? Você tem alguma patologia mental relativa à memória? Ele disse, não. Eu digo, então quem te fez crer que você tem um problema de memória? Ele se assustou com isso. Eu digo, olha, quando você diz isso para mim, soa-me como sendo um mecanismo de defesa. Você não está querendo se responsabilizar pelo que nós estamos fazendo aqui, então eu esqueci, Homero, porque eu tenho uma memória ruim. Eu quero lhe desafiar a ter uma boa memória. Eu quero lhe desafiar a prestar atenção nisso. Eu quero lhe desafiar a desenvolver essa competência, mas não usar um mecanismo de defesa para justificar que você não é capaz de fazer as coisas, porque você é capaz, você é saudável, não tem nenhum laudo médico contra isso. Agora, se tiver um laudo médico, eu faria uma outra pergunta. Você está se cuidando, você está tratando, você está tomando os remédios necessários, você está fazendo aquilo que é possível fazer. Então, gente, eu sou a humanidade e a humanidade está em mim, com todas as coisas boas e ruins, certas ou erradas, bonitas ou feias. Chega lá os adjetivos ou polaridades que você queira dar a você. Mas eu preciso olhar para isso como sendo uma totalidade. Eu preciso olhar para isso como sendo um desafio. Eu preciso olhar para isso que eu sou capaz de ter uma comunicação completa com o mundo, de ser criativo, de refletir sobre a morte, de refletir sobre a minha unicidade, de ter a minha consciência, para eu ser capaz de atuar em rede, de ter uma linguagem estruturada, de acreditar em coisas que me tornam essenciais, que me tornam essencial a mim e à vida coletiva com a qual eu mantenho meus relacionamentos. Falamos um pouco disso na live da semana passada, quando falávamos da alternativa ao desespero de Søren Kierkegaard. O existencialismo é isso, é essa capacidade que eu tenho de tornar-me essencial na minha existência. O mundo tem milhões, bilhões de anos. Eu viverei 80 anos, ou 90 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas por que eu tenho consciência de vida durante esse período? É porque eu nasci num determinado momento histórico que faz sentido. Se você tem algum tipo de religiosidade, algum tipo de espiritualidade, você pode conectar-se com essa espiritualidade, com essa religiosidade, para entender que você nasceu na plenitude do seu tempo, para fazer significado para as pessoas com as quais você se relaciona. E para deixar um legado que seja inspirador para as outras pessoas. Por isso, meu amigo, minha amiga, se cuide. Você é capaz de interferir na sua realidade. Não existe nenhum fatalismo histórico. Você não é assim. Você está assim e pode mudar. Você está assim e pode ser feliz. Aliás, eu prefiro a palavra contente. Você está do jeito que está, mas você pode ser contente. As coisas boas vão acontecer, as coisas ruins vão acontecer. E se você é uma pessoa madura, uma pessoa saudável, você pode relacionar-se com isso. Agora você não pode adotar um fatalismo histórico. Isso é assim mesmo. Gente, isso não é assim mesmo. Você não é essa tragédia que querem fazer você crer que você não presta, que você não tem nenhum valor, que você não tem nenhum significado, que você não serve para nada, que você é um poço de pecados e destruição e de coisas ruins. Isso é um engano. Você não é isso. Você é uma possibilidade disso, como você também é uma possibilidade de ser uma pessoa significativa, de ser uma pessoa com qualidade de vida, de ter um relacionamento saudável, de estabelecer legados. Todas as vezes que eu falo disso, eu me emociono profundamente. Gente, eu tenho 3 filhos com a Liana. Alguns de vocês os conhecem, a Tirza, o Judá e a Lícia. Quando eu morrer, esses meninos estão aí. E eles têm filhos, que são os meus netos, que vão continuar por aí. Eles nasceram nesse contexto em que eu e Liana
escolhemos nos amar e cometemos erros, a nossa vida é uma vida contente. Nós tivemos momentos difíceis, temos momentos alegres, temos momentos de realização, temos momentos de medo, temos momentos de tristeza, temos momentos de angústia, temos momentos de felicidade, temos momentos de deleite, e tudo isso nos faz sermos contentes. E quando eu olho para os meus filhos e os vejo na vida, atuando aonde atuam, sendo significativos como eles são, e olhando para os filhos dos meus amigos, pessoas que estão desempenhando funções maravilhosas. Esses dias eu fui consultar com um garoto que eu vi nascer, sou amigo do pai dele há 200 anos. E ele agora é um médico famoso, competente, bacana, generoso, um coração enorme. Gente, eu vi esse menino na barriga da mãe. Olha o orgulho que eu tenho de ver esse menino. É meu amigo, é filho do meu amigo. Provavelmente ele tem os dramas dele, como todos nós temos os nossos dramas. Então a gente precisa começar a trabalhar isso na nossa perspectiva mais intimista, na nossa perspectiva mais profunda, de que nós não somos esse fatalismo que as pessoas trazem para nós. Esse ser único e total, esse ser completo e insuficiente, esse ser capaz de um arbítrio ilimitado. Eu sou capaz de decidir sobre todas as coisas que dizem respeito à minha vida. E eu, por causa de tudo isso, eu sou capaz de transcender a mim mesmo e crer nas coisas. E ter crenças no futuro. E ter esperança de que as coisas acontecerão e de que eu saberei lidar com elas. Eu tenho que entender agora que eu sou um ser com valores éticos, valores morais, valores estéticos, valores lógicos. E nesse sentido eu gosto muito do meu amigo Rubem Alves, quando ele diz que Deus é um ser estético, no sentido de que Deus aprecia a beleza, porque Ele é o Criador da beleza. Portanto, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é saudável porque é belo, e é belo porque é saudável, faz parte dessa natureza nossa, de que a gente pode criar as coisas. Nós não vivemos em função desse fatalismo absurdo que muitos querem fazer com que nós creiamos ser. Então, é por causa dessa polaridade, dessa loucura, desse gradiente de possibilidades, que eu me transcendo, que eu vou além. E ao transcender-me e ao ir além, eu creio. E ao crer, eu passo esperança, eu passo vida de futuro, eu passo contribuição, eu educo as pessoas e sou educado por elas. Porque a realidade é tudo aquilo que o ser é capaz de reconhecer em si e fora de si, como tendo algum significado. Então procure os grandes significados da sua vida e transmita esses significados na sua vida para as outras pessoas, para os seus filhos, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu companheiro, seja lá o que for. Mas aprenda a viver em acolhimento amoroso, aprenda a viver em pacificidade. Sabe por quê? Porque a paz não é apenas uma bandeira branca. A paz é uma alma pacificada. A paz é uma escolha que você faz individualmente. Esses tempos atrás eu estava discutindo com um grupo de alunos sobre a questão da ética de convicção e da ética de responsabilidade, que é proposta pelo Max Weber, né? E muitas vezes nós usamos a ética de responsabilidade para justificar nossas ações. E aí as pessoas, naquele debate, um aluno me fez a seguinte pergunta. Eu falei: espera aí, professor, na ética de responsabilidade você escolhe fazer menos mal. Então, se você vai tomar uma decisão, e se você toma a decisão X, você mata 1000 pessoas. Se você toma a decisão Y, você mata 1 milhão de pessoas. Qual a decisão que você toma?
Eu digo, olha, pela ética weberiana, eu tomaria a decisão de matar 1000 pessoas. Agora, se você me pergunta se eu creio em Max Weber, não. Porque eu não tomaria a decisão nem de matar 1000, nem de matar 1 milhão. Eu ia procurar uma outra alternativa que não matasse ninguém. Essa ética da responsabilidade, essa ética Max Weberiana, que diz que você tem que escolher o menor mal, tira-nos da responsabilidade de criar uma possibilidade em que não haja nenhum mal, e essa possibilidade existe. Então veja, quando eu vejo nações brigando com nações por causa de um poço de petróleo, para usar um exemplo que todos usam, eu não quero utilizar como raciocínio que eu estou fazendo menos mal, ou escolhendo o mal menor. Eu quero usar o raciocínio de que nós estamos escolhendo erradamente, porque nós precisamos escolher com sabedoria, nós precisamos escolher com pacificidade, nós precisamos escolher com acolhimento amoroso. Se der tempo eu vou contar uma coisa para vocês sobre isso. Então, nesse sentido, a realidade só existe na medida em que o que está fora se conecta com o que está dentro de mim. E se eu entendo esse mecanismo, essa concepção do observador ser capaz de gerar essa conexão entre o que está fora e o que está dentro, e se eu sou capaz de distinguir essas duas coisas, eu sou capaz de intervir nela. E eu intervenho nela com um estado amoroso, com um estado de percepção, com um estado pacificado. Neste caso, o observador elabora, o observador sou eu, você, somos todos nós, eu elaboro dentro de mim tudo aquilo que eu aceito como tendo sentido para mim. Por isso, cada um de nós é a humanidade toda, conforme nos é conveniente aceitar. Então, às vezes, é muito conveniente eu aceitar que eu sou uma pessoa irascível, que eu sou uma pessoa violenta, que eu não dou conta de tal coisa. Gente, eu não dou conta disso. É muito fácil eu dizer que eu não dou conta. O difícil é eu dizer, olha, isso é algo que eu preciso aprender. Isso é algo que eu preciso melhorar. Isso é algo que eu preciso fazer. Grandes lições que que a humanidade em mim e eu na humanidade me trazem. Grandes questões. A primeira delas é, eu sou o que a minha biologia permite. Portanto, aquela história de que você pode, você consegue, você deve se superar, você deve isso porque você deve aquilo, isso é ledo engano, isso é mentira. Você não pode todas as coisas, você pode aquilo que a sua biologia permite. Nós somos seres plenos, mas nós não somos seres onipotentes. Então conviva com isso. Conviva que você é o que a sua biologia permite. A segunda lição muito importante. Há formas de ver ao mundo diferente da sua. Existem outras formas de ver ao mundo, ver o mundo diferente da sua. E todas essas formas são legítimas. Podem ser aceitáveis ou não por você, pela sua cultura, pela sua cosmovisão, mas são legítimas. Eu posso não aceitar, mas elas são legítimas. E eu preciso conviver com a legitimidade disso. A humanidade conviveu durante muitos anos com escravidão. E nós tivemos pessoas maravilhosas que conviveram com a escravidão. Chegamos num momento de desenvolvimento que a gente percebeu que isso era a coisa pior do mundo. E hoje isso é execrável, isso é deplorável. Não se aceita isso em nenhuma circunstância mais. Então a gente precisa entender que nós temos uma história de desenvolvimento e precisamos considerar isso. A humanidade teve momentos trágicos. Nós tivemos momentos em que não crer da forma como se cria no sentido dominante, você era queimado na fogueira. Aconteceu com Joana d'Arc, aconteceu... Olha a Inquisição espanhola, como ela foi agressiva. Por que se matava as pessoas? Porque elas não criam na mesma forma que a crença oficial
estabelecia. Quanta gente foi queimada como sendo bruxa, e essa pessoa nada mais era do que um alquimista, o pai dos químicos modernos. Então, gente, a gente precisa começar a entender isso, no sentido de que só posso ser o que minha biologia permite, mas há outras formas de ver a vida que eu não preciso aceitar. É legítimo, mas é legítima a diferença. Terceira grande lição: cultura e consenso são coisas que acordamos. Mas nem tudo aquilo que acordamos, que consensuamos, vira um oráculo. Há um tempo atrás aí eu fui fazer uma palestra e um aluno no final da palestra, um ouvinte no final da palestra levantou a mão, virou-se para mim e disse: professor, queria fazer uma pergunta, tal. E aí eu virei para essa pergunta que esse ouvinte estava fazendo e disse: olha, eu discordo dessa proposição. Essa proposição tem esses e esses e esses defeitos a meu ver. Ele virou-se para mim e disse: mas está escrito no seu livro. Aí todo mundo riu, ficou aquela situação um tanto constrangedora, e aí eu teatralizadamente fiz que eu fiquei envergonhado, aquela coisa toda. A hora que o pessoal parou de rir, aquele negócio todo, eu voltei com ele e disse: olha, você tem toda a razão, só que esse livro foi escrito quando eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu tenho 66. Se eu não mudei ao longo desses 42 anos de idade, alguma coisa está errada comigo. Eu escrevi livros que eu não escreveria. Tem textos meus de 10, 20 anos atrás que eu hoje discordo. Eu discordo de mim. E esse é um direito que eu me dou. Eu li a minha tese recentemente, a minha tese de mestrado, e digo: olha, gente, eu não escrevo isso de novo, não. Se eu fosse meu professor, eu tinha me reprovado. Mas isso já fazem 25 anos. 30 anos, sei lá. Então, veja, você muda. Então você só pode fazer o que sua biologia permite. Existem diferenças e elas são legítimas, você não é obrigado a aceitar. Cultura e consumo, cultura e consenso são acordos formados entre as pessoas que não são oráculos, são coisas que podem ser discutidas, e os nossos acordos podem ser mudados. A aprendizagem recíproca, aquilo que eu aprendo com você e aquilo que você aprende comigo, é o que nos torna humanos, porque percebemos que vivemos em mundos complementares. E o mundo e a sua complexidade é muito maior do que a minha pretensa capacidade de entender o mundo. Eu entendo uma pequena parte do mundo, pequeniníssima. O que eu entendo é uma gota no oceano da minha ignorância. Por isso, não tenha a pretensão de ter palavras definitivas, palavras sábias que ninguém muda, palavras sábias que contêm a verdade absoluta, porque você, lamento dizer, não tem essa competência e nem deve ter essa prepotência. Você é um ser diferente de mim, que ao estabelecer comigo essa diferença e eu estabelecê-la com você, nós criamos a possibilidade de uma relação pacífica, de uma relação plena, de uma relação maravilhosa. Eu sou parte, não sou o todo. E eu pertenço e sou pertencido. Quando entendemos isso, a gente descobre uma coisa maravilhosa, de que a humanidade pode ser muito melhor se cada um de nós assumir o compromisso de estar honesto, pleno e em paz consigo mesmo e com os outros, e considerando sempre a possibilidade de criarmos um mundo melhor. Eu espero que você pense nisso e que pense com profundo critério crítico e que contribua, porque esse fatalismo histórico com o qual querem me fazer crer que eu sou não faz sentido. Eu não sou uma tragédia, eu não sou um fracasso, eu não sou uma escória, eu não sou fruto de uma tragédia universal
sobre a qual todos nós não podemos nos libertar jamais. Eu sou uma possibilidade. E essa possibilidade depende da minha consciência, depende da minha crença e dos valores atribuídos a ela para crescermos juntos. Portanto, se você é um ser com espiritualidade, se você é um ser com religiosidade, entenda que a sua crença tem o desafio de torná-lo melhor. Mas se você não é, entenda que a sua humanidade deve lhe tornar melhor. Quanto a ir ou não para o paraíso, esse problema não é meu. O Lílio está perguntando se vai ficar gravado. Obrigado pela lembrança. Isso vai ficar gravado a partir de segunda-feira, está disponível no meu canal no YouTube. Acesse lá, que vocês vão poder compartilhar, divulgar, discutir, apresentar para quem vocês quiserem, não tem nenhum custo nisso. Isso está lá no YouTube e é um grande prazer tê-los comigo. Vamos encerrar. Eu sou a humanidade e a humanidade está em mim. Eu sou tudo de bom e tudo de ruim. Eu sou tudo de possibilidade e tudo de tragédia. Porque eu sou capaz de escolher entre uma coisa e outra. O que é que você está escolhendo? Cuide de você para cuidar dos outros. Seja o que você deve ser, essencialmente, para ser indispensável. Um beijo. Até sexta-feira que vem. E eu conto com sua companhia, com suas palavras bonitas, com seus coraçõezinhos, com seus tchauz, com seus joinha, porque essa é uma necessidade que eu tenho de compartilhar as minhas inquietações com vocês. E por último, o que eu falo não são verdades absolutas, não são para constar de nenhum oráculo, são apenas coisas que me inquietam e que eu contribuo com vocês para que provoque a reflexão de vocês. Um beijo, até sexta.